Olá, meu nome é Lucy, sou voluntária das Casas Espíritas da Aliança Espírita Evangélica, Regional de Araraquara. Que Jesus, nesse instante, possa nos amparar e confortar os nossos corações com seus ensinamentos. A reflexão de hoje tem como base o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeitos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Em seguida ao Sermão do Monte, onde Jesus continua a instruir os apóstolos, Jesus nos orienta em mais uma de suas máximas. Sede perfeitos, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas, antes de falarmos sobre a perfeição de Deus, gostaria de iniciar falando da imperfeição dos homens, porque Deus, Deus, Ele sabe muito além das nossas aparências. Ele conhece o nosso coração e sabe o quanto ainda sofremos e que em muitos desejamos que os nossos erros e os erros a nós cometidos sejam reparados. O quão ainda estamos distantes de sua vontade e da sua imagem. Cada vez mais nos deparamos hoje em dia em nós mesmos e nas pessoas à nossa volta com a necessidade crescente da perfeição. Mas o que será isso da perfeição para nós humanos? Um corpo perfeito? Um desempenho perfeito? A perfeição acaba, muitas vezes, por se transformar no mais importante a obter para a nossa vida. Não como meta a se alcançar a Deus, mas para corresponder às nossas expectativas e às expectativas que os outros têm de nós, ou pelo menos que nós achamos que eles têm. E quando não chegamos ao resultado esperado? E quando não atendemos essas expectativas? Qual a nossa reação? Nessa altura, muito frequentemente, abandonamos tudo, todo o esforço, todo o empenho, todas as pequenas conquistas. Promovemos em nós um tipo de pensamento exagerado, de tudo ou nada, ou se é perfeito, ou nada valeu a pena. Nós nos enchemos de culpa e a suposta confirmação da falta de valor, a baixa autoestima, que vai preenchendo os nossos minutos, as horas, os dias. Quanto sofrimento nós nos atraímos. Nos estudos da área das ciências humanas, encontramos o termo perfeccionismo. O que podemos dizer é que o perfeccionismo é a tendência para acreditar que existe uma solução perfeita para todos os problemas. E, além disso, acreditar que essa é a forma que deve ser buscada, já que o erro traria consequências muito severas para nós. Muitas pesquisas de hoje em dia buscam compreender o perfeccionismo e sua possível relação com doenças. Vamos exemplificar como os distúrbios alimentares, que é a busca exagerada por um corpo perfeito, a não aceitação do corpo e do cuidado que temos com ele, depressão e ansiedade. Quando geramos expectativas, a nossa mente trabalha mais que a nossa capacidade de realizações. Os comportamentos obsessivos compulsivos, aquela mania de limpeza, de organização, da conferência, dos relatórios no trabalho, das contas,
Sabe quando a gente acha que fechou a porta, não fechou a porta, e vai lá e fecha a porta? Enfim, é um controle obsessivo de tudo. E até comportamentos, em casos mais severos, suicidas, que é aquele sentimento de inadequação no mundo. Esse sentimento é tão grande que não há lugar. Em muitos casos de perfeccionismo, as tarefas começam a ser adiadas com os receios de que não sejamos capazes de fazer uma determinada tarefa, porque buscamos a perfeição. E isso diminui o tempo que ela poderia ser feita, e aí a gente condena cada vez mais o resultado final desse trabalho, dessa tarefa, por medo de falhar. O cansaço do envolvimento em diversas tarefas ao mesmo tempo vai aumentando, para que nada saia do controle, para que tudo seja feito de uma forma perfeita. Aí o corpo começa a entrar em desgaste e a não corresponder às expectativas. A procura da perfeição é em si mesma imperfeita. Não tem em conta os esforços, as conquistas intermediárias, as reais expectativas, as reais capacidades do nosso limite físico e psicológico. Pessoas são imperfeitas. Famílias são imperfeitas. Como em nossa casa. Vamos falar da nossa família. Temos em mente ideais de mãe, pai, filho, irmãos, avós, e esquecemos que além dessas funções, cada pessoa é um ser com seus próprios limites e imperfeições, com a sua vivência e as marcas que carrega. Para além de um modelo perfeito de família, existe a família real, que pode ser o nosso maior suporte ou pode ser o nosso maior desafio. Nem sempre é fácil conviver, nem sempre há amor. Muitas vezes as marcas ganhadas na família nos acompanham para a vida toda. Feliz daquele que encontra aconchego, compreensão, orientação, incentivo e amor. Na maioria das vezes, encontramos um pouco dos dois, porque intimidade e amor não faz perfeição. Não podemos mudar as pessoas e nem nosso passado, mas o mais importante é que a maneira como digerimos as nossas vivências dentro de nós, nem sempre podemos resolver uma situação fora, nem sempre precisamos manter um contato externo e íntimo com pessoas que não se mostram saudáveis para nós. Mas é importante sim resolver essa situação por dentro. Cada um de nós carrega a família dentro de si também. É ali que precisamos nos resolver, com nossas próprias emoções, para sarar as nossas feridas. Perdoar a nossa família por suas imperfeições não é validar ou concordar com as suas atitudes, é se libertar de mágoas, de culpas, dores e remorsos. É caminhar com mais leveza, entendendo também que carregamos nossas imperfeições, que todos estamos aprendendo, que modelos perfeitos não existem, que o passado ficou para trás e que temos a chave da libertação e o controle da nossa vida nesse instante, nesse agora. Essa ressignificação interna leva tempo, porém, quanto mais
nos aprofundamos nessa compreensão, mais nos libertamos da mágoa e dessa corrente de influências negativas que podem vir. Perdoar é se libertar. Então, agora sim, falando de perdão, nos aproximamos da perfeição de Deus. O Evangelho nos ensina que a perfeição de Deus é a prática de todas as virtudes. Ser bom, caridoso, trabalhador, honesto, humilde, corajoso, determinado. Carregar consigo o ato do perdão, da paciência, da alegria, da compaixão, da empatia, que é se colocar no lugar do outro, da gratidão. Jesus não espera que nós nos igualemos em qualidades a Deus, mas ele se limitou a apresentar para nós um modelo de perfeição, dizendo que todos deveriam se esforçar para alcançar esse modelo. No capítulo 5, versículo 45 e 44 do Evangelho de Mateus, ainda temos: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem, caluniam. Pois, se só amais os que vos amam, que recompensa tereis com isso? Deste modo, serei os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Deus é Pai de toda a humanidade. Como um Pai bondoso, amoroso, misericordioso. Como um pai assim pode fazer diferença entre seus filhos? O Evangelho abre a perspectiva do relacionamento humano para além das fronteiras que os homens costumam construir. Amar o inimigo é entrar em relação concreta com aquele que é também amado por Deus, mas se apresenta como um problema para nós. Os conflitos também são uma tarefa de amor. A crença na doutrina espírita é que cada um recebe conforme o seu merecimento. Não sabemos o que fizemos no passado, quanto bem ou quanto mal praticamos em outras vidas, nem para quem. Quando iniciamos uma nova jornada, quando temos a oportunidade da reencarnação, a conta é zerada. E por nosso livre-arbítrio, podemos progredir ou regredir em nosso plano de evolução pessoal, nessa nossa meta de chegar à perfeição divina, sabendo que tudo Deus conhece de nosso coração, da nossa imperfeição. E por isso, o que Jesus nos pede é que possamos ser plenos, conscientes e perfeitos, mesmo que ainda imperfeitos, dentro da nossa própria capacidade de realização. Os conceitos de bem e mal já existem em nosso coração. Sabemos quando machucamos alguém. Nossa consciência nos cobra, mesmo que o orgulho não nos permita a reparação. Sabemos o quanto deveríamos agir diferente. Na verdade, nós aprendemos quando não repetimos. E quantas ocasiões ainda nos são favorecidas para nos desprendermos dessas nossas falhas morais. Para mais uma reflexão para melhor compreendermos.
Neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta a parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, outra parte caiu entre espinhos, e outra, enfim, caiu em terra boa. E Jesus teria dito e registrado por Mateus: escuta, pois, vós outros, a parábola do semeador. Em todos os ambientes em que a semente caiu, significa o não aproveitamento das palavras de Cristo. Desde as que são levadas por pássaros, que são retiradas por nossos devaneios, pelas desilusões, ou aquelas entre os pedregulhos que entra por um ouvido e sai pelo outro, aquelas palavras abafadas pelos espinhos da nossa vida, pelos infinitos contextos que nos aprisionam. E, por fim, aquela que também é aproveitada, a semente em terra fértil. Essa, pode-se dizer, é o espírito encarnado que quer se esforçar para dominar as suas más inclinações. Quer colocar em prática a benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade. Essa parábola representa as diferenças que existem na maneira de aproveitarmos os ensinamentos de Jesus. E à luz do Espiritismo, o esforço de nós, criaturas, de aproveitarmos a nossa reencarnação, a nossa vida corpórea como espírito imortal. Ensinamentos e exemplos nós temos. Queremos seguir? Ainda nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o subitem denominado o homem de bem. Segundo Kardec, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade, na sua maior pureza. O homem de bem é logo reconhecido pela sociedade, porque suas obras, ou seja, suas ações e atitudes, falam por si. E isso independe da situação social, cargo ou mesmo da posição que ocupemos na vida. No livro Fonte Viva, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos esclarece: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Praticar o bem no mundo atual é um enorme desafio diante de tantos conflitos, interesses e perturbações. Mas o homem de bem não pode desanimar, pelo contrário, tem que perseverar. E para não desanimar, temos o conselho do apóstolo Paulo de Tarso. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Que diante dessas palavras,
possamos nos aventurar, livrarmos de nossas amarras, a nos aceitarmos como somos, sem máscaras, sem aparências, mas deixando o nosso coração agir por sua vontade. Seja da prática do perdão, da aceitação, da compaixão e paciência, de fazer a diferença aqui onde estamos, imperfeitos e plenos de tudo que podemos fazer em favor de um mundo melhor. Que todos os seres possam gozar da felicidade de estarmos amparados e protegidos por Deus nosso Pai, tão perfeito. Que assim seja.